Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente conosco nesta manhã. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical, abrindo a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 24. Livro dos Salmos, Salmo de número 24. Salmo que fala sobre a vinda do Rei da Glória. O salmista diz assim, livro dos Salmos, Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós vamos orar nesse momento, irmãos. Orar agradecendo ao nosso Deus, orar adorando ao nosso Deus. Nós vamos também aproveitar para orarmos. Agradecermos a Deus aí pelos aniversariantes da semana, que no dia 10 foi o nosso irmão Mauro, dia 12 o nosso irmão Rafael, e hoje também nós comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana. Então fica aqui o nosso abraço a todas as irmãs aí, a todas as mulheres presbiterianas, que Deus possa continuar a abençoar ricamente a vida de vocês e derramar graça, misericórdia e bênção sem medida sobre a vida de cada uma das irmãs. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de nos reunirmos novamente. Obrigado a Deus por esse dia, Pai, que o Senhor fez. Que nós possamos, Pai, nos alegrar nele, que nós possamos, ó Pai, celebrar para a honra e para a glória do Senhor. Te agradecemos também, ó Deus, por um ano mais de vida que o Senhor concedeu, Pai, ao nosso irmão Mauro, ao nosso irmão Rafael, e também, ó Deus, de uma forma muito especial, agradecemos ao Senhor pelo Dia das Mulheres Presbiterianas. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada uma das irmãs. E continua, Pai, a derramar sobre a vida, Pai, dos nossos aniversariantes, bênçãos, ó Pai, sem medidas. E sobre a vida, Pai, das nossas irmãs, que a Tua bênção também possa ser derramada e de forma, Pai, abundante. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus, na carta, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14. E nós vamos continuar, então, o estudo da nossa revista, Aprendendo com Jesus. Domingo passado nós vimos sobre a escola de Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Domingo passado nós vimos então sobre a escola do Senhor Jesus. E nesta manhã nós vamos aprender então quem é o nosso professor. Nós vamos aprender então quem é o nosso professor. E o nosso professor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 14, nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. E o Verbo, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, domingo passado, então, nós falamos sobre a escola de Jesus. E é interessante que todos nós, que já passamos pela escola, outros estão ainda na escola e outros vão adentrar ainda a escola, certamente nós temos professores que marcam a vida da gente. Todos nós temos uma lembrança de um professor. Infelizmente, tem professor que marca a vida da gente, felizmente, melhor dizendo, para o bem. Mas também tem o contrário. Tem alguns professores que a gente quer ficar longe deles. Mas a grande maioria são professores que contribuíram para o nosso crescimento. Até mesmo aqueles que às vezes a gente achava que, eu não gosto muito, eles contribuíram para o nosso crescimento. Eles contribuíram para a nossa vida. Mas, dentro desse meio, nós sempre temos aquele professor que nós gostamos mais, que nós mantemos contato, que nós temos saudade. Por isso, irmãos, quando nós falamos de escola, automaticamente nós falamos de professor. E na vida, na nossa caminhada cristã, não é diferente. E não é diferente por quê? Por que não é diferente? Porque na nossa escola, nós não temos um professor. Na escola, nós temos o professor. E esse professor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso professor. Então, na escola de Jesus, Ele é o professor. E é interessante que ao mesmo tempo que Jesus é o professor, Ele também é o nosso currículo. Ou seja, nós vamos estudar sobre quem? Nós vamos estudar com Jesus e sobre Jesus. Na escola de Jesus, então, Ele é o professor e Ele é o currículo. Nós aprendemos de Jesus e também aprendemos, irmãos, sobre Ele. E esse estudo sobre Jesus, nós damos o nome de Cristologia. Ou seja, é o estudo a respeito da vida de Jesus. E nós estudamos, então, na Cristologia, a seguinte questão, em duas perspectivas. Primeiro, na humilhação. Aí, quando nós estudamos a humilhação de Jesus, nós estudamos a encarnação, o nascimento, o sofrimento, a morte e o sepultamento. Mas nós estudamos também a exaltação de Jesus. E quando nós falamos da exaltação de Jesus, nós falamos de ressurreição, de ascensão, entronização e principalmente a segunda vinda de Jesus. O mais importante é compreendermos a partir das suas naturezas. Ou seja, na humilhação, Jesus é homem. Na exaltação, Jesus é Deus. Jesus tem as duas naturezas. Por isso é importante nós aprendermos, por isso é importante nós estudarmos sobre a vida de Jesus. Por isso é importante nós conhecermos quem é o nosso professor. Uma das preocupações que os pais têm em relação quando os filhos começam a ir para a escola é saber quem são os seus professores. Quem será o seu professor? Quem será a sua professora? Na vida espiritual não é diferente, irmãos. Nós precisamos saber quem é o nosso professor
e nós precisamos conhecer sobre o nosso professor, que é Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos então sobre esse tema, quem é o nosso professor, nós vamos aprender, primeiramente, o nosso professor, Jesus, ele é Deus. Irmãos, Jesus é Deus. Nós não podemos esquecer jamais disso. Jesus não é um grande homem, Jesus não é um grande profeta, Jesus não é um Deus, Jesus, ele é Deus. Jesus é o próprio Deus. Quando você olha, por exemplo, a respeito da divindade de Jesus, ela pode ser comprovada por toda a Bíblia. Mas é interessante que nós vemos a divindade de Jesus sendo comprovada em 3 áreas. A primeira área que nós vamos ver nessa manhã é no seu ensino direto. A Bíblia ensinou, a Bíblia fala diretamente que Jesus é Deus. Então, a primeira forma de nós aprendermos sobre essa questão que Jesus é Deus é um ensino direto das Escrituras. João apresenta Jesus como o Verbo, o Logos, que tanto para o judeu como para o grego significa a mente criadora, iluminadora, controladora e sustentadora de todas as coisas. Por isso, o versículo 1 ao versículo 3. Veja que João diz assim: o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aqui, irmãos, tem muitas traduções aí de algumas igrejas não evangélicas que traduzem como um Deus. O grego não permite essa tradução. Quando você olha para o grego não é indefinido. O grego aqui é definido, é o Deus. Jesus é Deus. Ele não era um. Quando você fala assim, era um, te dá a opção de mais. Não, Jesus, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. E João continua dizendo, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que criou, tudo que vemos, tudo que existimos, foi criado por Jesus, em Jesus e com Jesus. Por isso, Jesus é o próprio Deus, irmãos. Nós precisamos ter isso bem nítido na nossa mente e no nosso coração. Nós temos 5 aspectos aqui nesses versículos que mostram que Jesus é Deus. 3 versículos, 5 aspectos. Se a gente estudar, a gente acha muito mais. E é tão interessante que, primeiro, ele é o verbo. E essa palavra aqui, o Logos, é igual, ele é a palavra. Jesus é o verbo de Deus que nos revela a sua mente e o seu coração. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Jesus. Se nós desejarmos ver a Deus, nós precisamos ver Jesus. Se nós desejarmos saber como Deus pensa, como Deus age, nós precisamos olhar para Jesus. Então, primeiramente, Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Em Jesus, conhecemos a Deus de forma pessoal. Deus é pessoal, irmãos. Jesus é pessoal. O Espírito Santo é pessoal. Mas a segunda coisa que nós vemos é que ele é eterno. Jesus não é passageiro. Jesus não foi criado. Jesus, ele é eterno. João vai dizer para nós, no princípio era o verbo, ou seja, antes da criação, Jesus já existia. E nós vemos aí o apóstolo Paulo comprovando isso. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, nós vemos o próprio apóstolo João reafirmando isso em João capítulo 17, versículo 5. Ou seja, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele não foi criado. Ele existe antes de toda e qualquer criação. O nosso Deus não foi criado, irmãos. Nosso Jesus não é criatura. Jesus, ele é criador. Jesus não é passageiro. Jesus, ele é eterno.
E nós precisamos entender isso. Uma outra coisa a respeito de Jesus: primeiro, ele é o Verbo. Segundo, ele é eterno. E terceiro, ele é uma pessoa. E isso é maravilhoso para nós, irmãos. Jesus é humano. E nós vamos ver mais para frente a implicação disso. Ele é uma pessoa, e olha só, e o Verbo estava com Deus. O fato dele estar com Deus no princípio revela que ele é uma pessoa distinta do Pai e que mantinha um relacionamento pessoal com o mesmo. Ou seja, aqui nós precisamos entender algo muito importante. Nós cremos na Trindade, mas o nosso Deus é um só. Por isso que Jesus Cristo é Deus. Por isso que o Espírito Santo é Deus. Na mesma essência, na mesma forma, mas nas funções, eles são diferentes. Deus o Pai é o Criador, é aquele que escolheu. Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, e o Espírito Santo é o Consolador e aquele que aplica a salvação no nosso coração. É aquele que abre os nossos olhos, que abre a nossa mente para entendermos que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, Deus nos salvou. Ou melhor, Deus nos elegeu, que antes da fundação do mundo, Jesus Cristo nos salvou. E agora, nesse tempo, nessa hora, nessa época nossa, o Espírito Santo tem um barulho aqui, irmão. O Espírito Santo. Está aparecendo algum barulho aí, Edson? Não? Então vamos tocar aqui. Deve ser o contato aqui. Então, irmãos, o Espírito Santo é quem aplica essa salvação no nosso coração. Nós precisamos entender isso de forma bem clara, bem nítida mesmo. Ok? Deixa eu só desligar aqui um pouquinho. Som, 1, 2. Vamos tocar aqui, irmãos. Seguinte, então, irmãos, o Espírito Santo é quem aplica no nosso coração a certeza da salvação em Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem aplica a certeza da salvação no nosso coração. Uma outra coisa que nós precisamos pensar, ele também é Deus, como eu já falei para os irmãos, e o Verbo era Deus. Jesus tem a mesma natureza divina do Pai. Nós podemos ver isso em João capítulo 10, versículo 30. Ele é o divino em termos de essência e substância. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai nos mostrar e vai nos falar sobre isso. E aqui a quinta questão, ele é Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus criou o mundo por meio da sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai nos mostrar isso. E outra coisa, o Salmo 33, versículo 9, também vai nos mostrar isso. Ou seja, irmãos, Jesus é a palavra, é o Logos. Deus criou tudo por intermédio de Jesus. Todas as coisas foram criadas por ele. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Que Jesus, ele é o nosso Deus. Que Jesus, ele é o nosso Senhor. Que Jesus, ele é o nosso Salvador. E nós temos que entender isso. Mas em segundo lugar também, ainda vendo que Jesus é Deus, nós podemos ver através do ensino direto, mas nós também podemos ver a respeito dos nomes que Jesus recebeu. Irmãos, Jesus vai receber 3 nomes. E é muito bom quando você sabe sobre isso. Porque o nome na cultura hebraica, ele diz respeito a alguma coisa. Tem algo importante por detrás disso. Por exemplo, Abrão, pai de multidão. Isaac, riso.
Quando você olha para Jesus, você vai ver que o primeiro nome, esse nome Jesus, não foi escolhido pelos pais. Não foi Maria, não foi José quem escolheu. Mas o nome Jesus, quem escolheu foi o próprio Deus. E o seu nome será Jesus. E Jesus, irmãos, aqui significa Salvador. Jesus é quem nos salva. Jesus é quem cuida de nós. Mas o outro nome que Jesus recebe é Cristo. E Cristo significa o ungido, cujo equivalente em hebraico é Messias. Se o nome Jesus indica a missão, Cristo refere-se à capacitação oficial para a missão. Jesus é o nome pessoal. Cristo é o nome oficial. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender. Jesus é o seu nome, Salvador. Cristo é o Messias, o ungido de Deus. E terceiro nome que ele recebe também é Senhor. E Senhor é a tradução grega do nome sagrado de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, o Senhor aqui é o Yahvé, é o Jeová. Então Jesus, ele é Senhor. Quando nós olhamos então para os nomes de Jesus, nós vemos que Jesus, ele é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Messias, é ungido, e Jesus também é o nosso Senhor. Mas uma outra coisa também que nós podemos ainda ver sobre Jesus como Deus, além do ensino das Escrituras, além dos nomes que ele recebeu, é também as obras que Jesus fez. Quais são as obras que Jesus fez? É interessante, irmãos. A prova da divindade de Jesus, mediante as provas que ele realizou, é o tema central do Evangelho de João. Você vai ver que o Evangelho de João mostra para nós o que Jesus fez, as obras que Jesus fez. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ensinou, mas acima de tudo, Jesus salvou. A obra de Jesus mostra para nós quem ele é. E é interessante que se você estudar o Evangelho de João, você vai ver que ele selecionou 7 sinais realizados por Cristo. E cada sinal revela um aspecto da divindade de Jesus. Ele mostra quem Jesus é. Cada aspecto mostra quem Jesus é. Entretanto, a grande obra realizada por Jesus foi a obra da expiação. E essa compreende o sofrimento, a morte e a ressurreição. Irmãos, sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há redenção. Sem Jesus não há céu. Jesus é Deus. Mas em segundo lugar, nós vamos ver também que Jesus ele é homem. E aqui, irmãos, foi um grande embate teológico, porque várias seitas, várias heresias afirmavam que Jesus, ele podia até ser Deus, mas ele não era homem. Por exemplo, há uma seita que diz que quando Jesus morreu na cruz, ele não sentiu dor nenhuma. Porque ali na cruz ele não sofria como homem. Mas ali na cruz era Deus e Deus não sente dor. Isso é heresia, irmãos. Jesus sentiu cada dor daquela, cada momento daquele, cada sofrimento. Na cruz ali não estava Deus somente, ali na cruz estava o homem. E nós precisamos entender que Jesus é homem. João declara que Deus se fez homem. No versículo de número 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E aí você vai ver lá no versículo 14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, no tempo determinado por Deus, ele enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei.
como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, e nós chamamos isso de na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Irmãos, Jesus teve uma gravidez, Jesus foi gerado. Jesus, como nós podemos dizer, não gerado, como eu falei, Jesus não foi criado. Mas Maria engravidou. Jesus passou ali 9 meses. Jesus veio como criança, Jesus cresceu. Jesus sentiu tudo o que nós sentimos. Jesus passou por tudo o que nós passamos. Jesus experimentou aquilo que nós sofremos. Jesus sofreu. Jesus, ele é homem. O nosso Senhor, o nosso Salvador, deixou a sua glória, deixou o seu poder e se fez carne. E se fez carne, irmãos, para habitar entre nós, para andar no nosso meio, para sentir o que nós sentimos, para viver como nós vivemos. Mas a grande diferença é que Jesus não pecou em nenhum momento. Em nenhum momento o nosso Senhor, o nosso Salvador, na forma humana, ele pecou. Irmãos, nós precisamos entender isso. Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho, nascido de mulher, para viver entre nós, para andar entre nós. Mas é interessante também que quando você olha para a palavra habitou, essa palavra habitar aqui, eu gosto mais do termo dela hebraico, porque faz mais sentido. O termo habitou aqui no sentido hebraico significa armar o tabernáculo, ou seja, Deus tabernaculou. É armar a tenda. E nós sabíamos que Deus estava presente no tabernáculo no Antigo Testamento. E agora, irmãos, o tabernáculo era a tenda onde Deus se encontrava com Moisés e com o seu povo. Jesus encarnado é Deus, pessoalmente, vindo habitar conosco. Deus tabernaculou conosco. Jesus habitou conosco. Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele era verdadeiramente Deus, mas ele era também verdadeiramente homem, de forma inconfundível, imutável, indivisível, inseparável. Jesus se fez homem pelo milagre do nascimento virginal, como nós podemos ver em vários textos, como Isaías 7,14, Mateus 1, de 18 a 25, Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 38. Ele assumiu a natureza humana e viveu sem pecar até a sua morte. Ele se identificou conosco em todas as nossas fraquezas. Ele se identificou conosco, irmãos. Por isso, quando a pessoa fala assim, ninguém sabe o que eu estou sofrendo, ninguém sabe o que eu estou passando, Jesus sabe. E é por isso que eu sempre desafio você a não ficar contando das suas dores, dos seus problemas para todo mundo. Mas eu sempre desafio você a contar para Jesus onde é a sua dor. Sabe por quê? Como diz a canção, porque Ele é o remédio. Confia no Senhor. Jesus sabe, irmãos. Jesus sentiu. Jesus passou por tudo o que nós passamos. Esse Jesus que é Deus, é o mesmo Jesus também que é homem. Ele se fez homem. E 2 razões, irmãos. Muito interessante, quando os discípulos falam, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Duas razões por que eles viram essa glória maravilhosa. Primeiro, porque a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Nós só vemos graça e nós só vemos misericórdia, nós só vemos verdade quando nós olhamos para Jesus. Mas em segundo, porque Jesus revelou a si mesmo e também a Deus. Irmãos, quer conhecer a Deus? Quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Jesus é a revelação do próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Por isso, quando nós estudamos nessa escola, é importante nós entendermos, é importante nós sabermos quem é o nosso professor. O nosso professor é divino, é Deus. Mas o nosso professor também é homem, é humano. E sabe por que Jesus, sendo Deus, se fez homem, irmãos? Por que será que Deus se fez homem? A resposta é simples. Para ser o nosso representante e obedecer em nosso lugar, como mostra Romanos capítulo 5, versículo 19. Deus se fez carne para ser o nosso representante e para obedecer em nosso lugar. Ontem nós tivemos aqui a reunião com o pessoal da mocidade e nós estávamos falando, o tema deles ontem foi bem sugestivo. Né? O tema deles ontem foi como planejar e fazer um orçamento. Né? Falou sobre finanças. Até dei os parabéns, e quero dar os parabéns aqui para o Vitor, porque foi muito bom o estudo. Sabe por quê, irmãos? Porque é interessante que a gente começa a trabalhar e muitas vezes a gente pensa em só gastar. E o estudo ontem foi muito bom. Mas uma coisa que eu percebi e até falei com eles, como é difícil, irmãos, a gente aceitar e a gente praticar aquilo que vai regrar a gente. Você já viu isso? Você já notou? Tudo aquilo que vai colocar regras para a gente, que vai moldar a gente, ainda que seja para o nosso bem, no começo nós temos uma resistência terrível. É igual aquela pessoa que quer ir para a academia, mas não quer obedecer o que o professor fala. Ele quer ir para a academia, mas ele quer fazer a sequência que ele acha que ele quer. Como é difícil, irmãos. E aí, na questão financeira, muito mais ainda. Quando nós olhamos para aquilo que vai regrar, para aquilo que vai exigir obediência de nós, nós temos sérios problemas. Nós temos facilidade para desobedecer. Nós temos facilidade para descumprir. Irmãos, eu fiquei assustado de ver ontem. Irmãos, no Rio de Janeiro, e eu acredito que não seja só lá não, mas barcos e mais barcos lotados de gente. E a polícia lá, a fiscalização tendo que fechar lugar, tendo que correr atrás daquele... Gente, mas é barco fechado. É a facilidade em descumprir ordem. Por isso que Deus se fez carne. Por isso que Jesus veio. Porque se dependesse de nós fazermos alguma coisa para sermos salvos, nós não seríamos salvos jamais. Por isso que a salvação não depende de nós. Porque se a salvação dependesse de você, você continuaria no fogo do inferno.
servindo a Satanás, cantando e feliz da vida. Por isso que Deus se fez carne. Por isso que Jesus é o nosso substituto. Por isso que Jesus é o nosso Senhor. Por isso que Jesus é o nosso Salvador. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a graça e por graça. Tudo isso para Jesus. Por isso que nós não palpitamos nada. E é por isso que nós encontramos as pessoas aí tão nervosas às vezes, quando a gente fala que na salvação você não faz nada. Sabe por quê? Porque a pessoa quer dar o palpite dela. A pessoa quer falar, não, mas eu escolho, você não escolhe nada. Quantas pessoas você já viu que começaram até a vir à igreja? Frequentar a igreja. E você olhava e ficava com o coração feliz, com o coração alegre. Falando assim, nossa, agora sim, né? Agora vai. E de repente, irmãos, essa pessoa afasta da igreja e não volta mais. Quantos casos você não conhece? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que tem semente que cai no solo duro. Tem semente que cai e pega um pouquinho de terra, mas no fundo tem pedra. E tem semente que os espinhos, né? Eu gosto da expressão, as coisas do mundo, né? O amor ao mundo começa a sufocar. Mas a palavra de Deus diz que aquela semente que caiu em boa terra, essa semente produz a 30, 60 e 100 por um. A salvação nós não palpitamos. Deus salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Mas uma vez que Ele nos salvou, Ele nos diz que nós devemos olhar para Jesus e vermos as qualidades, e vermos o caráter de Jesus e buscarmos todo dia, toda hora, ser parecido com Jesus. Esse é o nosso desafio, irmãos. Ser parecido com Jesus. E é tão interessante que você pode notar o que eu vou falar aqui. Presta bem atenção. Geralmente, quando os filhos entram na escola, eles passam a maior parte do seu tempo com quem? Com quem? Com os professores. E é por isso que às vezes os filhos nossos vêm com umas ideias mirabolantes na cabeça. E às vezes eles vêm com umas ideias que você fala assim, peraí, de onde está vindo isso? E você vai ver de onde está vindo. Tem alunos, irmãos, que eles copiam até o jeito de falar do professor. Eles abraçam as ideias do professor. Eles abraçam os ideais do professor. É interessante que quando a gente fala para eles fazerem isso olhando para Jesus, muitas vezes eles ficam revoltados. Olhe para Jesus. Veja os ideais de Jesus. Veja o que Jesus ensinou. Veja o que Jesus pregou. Veja como Jesus viveu. O nosso desafio é ser parecido com o nosso professor, e o nosso professor é Jesus. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E qual a diferença de Paulo para você e para mim? Simples. Paulo teve muito mais comunhão com Deus do que você e eu muitas vezes. Mas ele fala, assim como eu tive, você também pode ter. Irmãos, o nosso maior propósito é ser parecido com Jesus. Porque quem é parecido com Jesus, prega o evangelho com a própria vida. Prega o evangelho com a própria vida. E a nossa vida é Jesus.
O nosso modelo é Jesus. O nosso Senhor é Jesus. O nosso professor é Jesus. Quer ser parecido com Jesus? Leia a Bíblia, frequente a igreja, ore bastante. Quer ser parecido com Jesus? Leia a Bíblia, frequente a igreja e ore bastante. Você vai ver a maravilha que é esse professor. Irmãos, Jesus endireita a nossa vida. Como diz o reverendo Norberto Santandré, não existe pau que nasce torto, não existe pau que nasceu torto que não possa ser endireitado pelo carpinteiro de Nazaré. Eu sempre digo que esse ditado, pau que nasce torto morre torto, é para quem não conhece o carpinteiro de Nazaré. Porque Jesus endireita. Porque Jesus muda. Porque Jesus transforma. O nosso desafio é ser parecido com Jesus. O nosso desafio é ser parecidos com Jesus. Ele é o nosso Senhor, irmãos. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Mestre. Eu sempre digo que toda leitura ela é boa. E eu incentivo muito a leitura. Mas se você quer conhecer Jesus, você tem que ler a Bíblia. Você quer conhecer Jesus? Você tem que ler a Bíblia. Eu já vi alguns livros escritos por não crentes. Jesus, o maior psicólogo que existiu, verdade. Jesus, o maior mestre que existiu, verdade. Jesus, o maior líder que existiu, verdade. Agora é engraçado, né? Você vai lá e compra o livro, e aí você começa a ver o livro, e você tem tudo aqui. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Irmãos, nós temos o livro dos livros, irmãos. Irmãos, nós temos aqui o manual para tudo na nossa vida. Como disse o Vitor ontem, olha, eu tirei 25 princípios da Bíblia que fala sobre finança. Mas tem muito mais, tá? Para o seu casamento, para o seu namoro, para a sua vida particular, para os seus projetos. Tem tudo na Bíblia. O problema é que a gente não lê a Bíblia. Por isso, quer conhecer o professor? Está aqui o livro. Quer saber mais sobre o professor? Está aqui o livro. Você vai conhecer esse Jesus, que é Deus. E você vai conhecer esse Jesus, que é homem. O nosso Deus é 100%, ou melhor, Jesus. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Jesus tem as duas naturezas, a humana e a divina. A divina e a humana. Jesus é Deus, mas ele também se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E hoje ele está à direita de Deus Pai, aonde ele intercede por cada um de nós. Por isso, irmãos, toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dada a Jesus. E eu quero concluir dizendo para você o seguinte: todos nós tivemos bons professores. Professores que marcaram a nossa vida. Professores que nos ajudaram na nossa caminhada. Nós tivemos outros professores que talvez nós até não gostávamos do sistema que eles usavam. Mas eles contribuíram para o nosso crescimento,
Eles contribuíram para a nossa vida. Mas agora, o professor, o maior de todos, é Jesus Cristo. Jesus é o mestre por excelência. Ele é Deus e ele é homem. Conheça ele. Tenha desejo de conhecer mais e mais sobre esse professor. E ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar que no mundo tereis tribulações. Que no mundo tereis provações. Mas tende bom ânimo. Ele vai dizer para você: eu venci o mundo. E assim como eu venci, você também já venceu. Tende bom ânimo. Fortifique o seu coração. Espera pelo Senhor. Tende bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Porque fazendo isso, você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer ao Pai por esse tempo. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, pelos irmãos aqui presentes. Obrigado também, Deus, pelos irmãos que nos acompanham pela internet. Derrama, Pai, da Tua graça e derrama, Pai, do Teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque Jesus, o nosso professor, Ele não só nos ensina, mas também, ó Pai, Ele revela para nós quem Ele é. Que nós possamos crescer cada dia e cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não só agora, mas para tudo o sempre. Amém. Irmãos, você que está aí nos acompanhando pela internet, Deus abençoe ricamente aí a sua vida. Né? E fica aí o nosso desafio para você vir pessoalmente aqui para a nossa igreja, né? Conhecer aqui a escola dominical. Lembramos você que nós temos aqui os distanciamentos, todas as normas sanitárias aí exigidas. Então fica aí o desafio para você vir e conhecer. Lembramos vocês também que se Deus abençoar, corrermos tudo bem e nós temos orado para isso, não houver nenhum retrocesso, né, vindo aí pelo governo nas mudanças de fases, a partir do primeiro domingo de março, a nossa escola dominical será apenas presencial. Continuaremos a transmitir o culto, né, o culto vespertino. E fica aí o nosso convite para você nos acompanhar logo mais, hoje às 19h30, né, para juntos louvarmos e adorarmos ao Senhor. E lembre-se, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração.